Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós estamos celebrando a Páscoa e entendemos a graça de Deus para a elevação da nossa alma, a conservação dessa bendita tradição celebrativa. É graça de Deus mesmo. Fazemos isto todos os anos. Nossos afetos, nossa mente são tocados com a maior de todas as histórias concretas. Deus nos amou e nos entregou o seu Filho amado para nos salvar. E necessariamente este reconhecimento também deve afetar nossos desejos. A maneira como oramos, pelo que oramos, como nos comprometemos, o que desejamos, como vivemos. Aqui na Epístola aos Hebreus, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está caminhando para o encerramento das instruções de Deus para o seu povo e ora. Exatamente. Nós temos uma oração no texto que acabamos de ler. E na sua oração, revela santos desejos que estão harmonizados com o entendimento da obra perfeita do perfeito Redentor, Jesus Cristo. Estamos diante de uma carta escrita para afirmar os irmãos no alvo para o qual apontava todo o Antigo Testamento, isto é, Jesus Cristo. Alguns estavam sendo seduzidos para abandonar a fé em Cristo, alguns irmãos, voltar às suas antigas crenças. Outros estavam sendo solapados, açoitados pelas perseguições ou pela perseguição. E ainda outros, quem sabe, diante das provações, estavam desanimados, não querendo mais congregar com os crentes, desenvolver a fé. Diante disso, o autor da carta lhes escreve para animá-los na esperança em Jesus Cristo, apontando Jesus Cristo como a revelação da fidelidade de Deus, porque há muitos anos, geração após geração, Deus esteve trabalhando para realizar seu plano de resgate, mantendo suas promessas, conduzindo a história para que na plenitude dos tempos a cumprisse cabalmente, enviando o seu Filho Jesus Cristo, que assumindo a nossa humanidade e vivendo santamente, satisfez completamente as exigências do Pai Santo por toda a sua vida santa. Sendo o supremo sacerdote sobre a casa de Deus, que intercede junto ao Pai por nós, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Ele é o alvo para o qual olhavam os patriarcas, por quem os irmãos do Antigo Testamento esperavam. Somente Ele é o perfeito sacrifício, pois Ele foi quem se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Estas instruções todas são vistas na carta aos Hebreus. Diante disto, como os irmãos destinatários primários dessa carta deveriam viver? Como eles deveriam, para quem eles deveriam olhar? Qual deveria ser o desejo da vida deles e o nosso? Em quem e para quem deveriam ser conformados os desejos deles? E devem ser conformados os nossos desejos?
Enxergamos nessa oração, portanto, nessa doxologia final da carta aos Hebreus, estas respostas, que nós chamamos, para fins didáticos, de desejos dos celebrantes guiados pelo celebrado pascal. Pode repetir isso comigo? Desejos dos celebrantes guiados pelo celebrado pascal. Uma vez mais, para gravar na mente. Desejos dos celebrantes guiados pelo celebrado pascal. Quem são os celebrantes? Nós, os crentes. Quem é o celebrado? Um desejo nota-se no versículo 20, imediatamente. O autor diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Primeiro desejo dos celebrantes, guiados pelo celebrado pascal, é que o Deus da paz os aperfeiçoe em todo o bem. Como uma espécie de resumo de tudo que foi dito na carta, o autor relembra algumas ênfases. A identificação da fonte, o Deus. O Deus. Uma referência àquele que tudo criou pela sua sábia, agradável e perfeita vontade. Este é a fonte de toda a vida, o Deus. A identificação da fonte. A identificação do que a fonte oferece ou ofereceu, que o Deus da paz. Deus é chamado de Deus da paz, que planejou na eternidade nosso livramento da guerra. Exatamente. Sim, da guerra. Porque o cenário, depois que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, foi este mesmo, de guerra. Colocar-se contra Deus trouxe efeitos tenebrosos para toda a criação. O relacionamento com Deus, que era marcado pela harmonia, pela paz, pela beleza, pela glória, pelo amor, foi transformado em um relacionamento entre inimigos. O ser humano desenvolveu uma terrível rejeição contra o que era verdadeiro, contra o que era puro, contra Deus, resultando na guerra contra Deus, contra si mesmo, contra o próximo, contra a criação. Porém, a despeito da rebelião humana, Deus operou redenção pelo Senhor Jesus Cristo, estabelecendo um fim à guerra contra a vida. O ser humano pôde ser reconciliado com Deus. E é muito caro isto nesta doxologia, que o Deus da paz, a identificação de como a paz foi oferecida. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. O que se conclui aqui, irmãos? Que a paz foi oferecida por meio do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, culminando em sua morte para pagar o nosso salário. O que se conclui aqui nesse texto, irmãos? Que a ressurreição do Filho revela o poder do Pai diante da experiência humana mais traumática, a morte. O Filho a venceu poderosamente. O que se conclui aqui nesse texto, irmãos? Que o Pai deu autoridade ao Filho, sendo assim, o fez Senhor. Jesus é chamado de Senhor. No capítulo 1 dessa mesma carta, lemos que o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois de ter morrido e ressuscitado, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Ainda no capítulo 1 dessa mesma carta, aplicando a citação de Davi como referindo-se ao Messias davídico, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, encontramos: o teu trono é para todo sempre, o cetro de justiça é o cetro do teu reino. No discurso do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 36, o senhorio do Senhor Jesus Cristo também é declarado: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E porque fomos resgatados por tão obra singular de amor, fomos envolvidos em um domínio intencionalmente relacional. Sim, domínio intencionalmente relacional, porque além dele ser chamado Senhor, ele também é chamado de o grande pastor das ovelhas. O Senhor é o pastor da igreja. Inclui a mim, inclui a ti, porque a expressão do texto é o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Aperfeiçoe vocês em todo o bem. Louvado seja Deus, a igreja vivendo unida sob a autoridade do Senhor, o grande pastor. Autoridade e relacionamento. Acrescente-se isto ainda à lembrança do Salmo 23, onde o Senhor é apresentado como pastor do rebanho, das ovelhas. Davi o chama de seu pastor pessoal. O Senhor é o meu pastor. Aqui, o autor insere toda a igreja. O Senhor é o grande pastor da igreja, que alimenta, que dirige, que cuida, que protege, que dá de si eternamente. Assim é Jesus Cristo, o Senhor para a sua igreja, o Senhor de tudo, para a glória do seu nome, seja ele exaltado sempre. Enfatizando aqui o meio singular estabelecido por Deus desde a eternidade para trazer reconciliação, o autor continua: pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, na eternidade, Deus estabeleceu uma aliança. E o meio de resgate da quebra dessa aliança, ou o meio de resgate diante do ser humano que quebrou essa aliança, também foi estabelecido eternamente. Por isso, a remissão, o sacrifício de Jesus é dito, apontado como eterno, o sangue da eterna aliança. O que isso tudo nos comunica, irmãos? Que Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus estabeleceu um só programa de redenção. E este diz respeito a seu Filho Jesus Cristo. Não crer nele é rejeitar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É permanecer morto, em guerra, inimigo de Deus, condenado a viver assim por toda a eternidade. Então, caro ouvinte, Deus deixa clara a sua mensagem e o oferecimento da sua graça. Isaías 55, versos 1, 3, 12. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi,
Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. O caminho da paz com Deus foi aberto, e ele tem nome: Jesus Cristo. O que você fará a respeito? Que vocês sejam aperfeiçoados em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. A compreensão da entrega pessoal na cruz do Calvário do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sempre nos conduzirá à adoração, nos ensinará o que pedir a Deus, regulará nossos desejos, submetendo-os à glória de Deus. É assim de certo. É isto que vemos no desejo do autor em relação aos crentes. Que vocês sejam aperfeiçoados em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Aperfeiçoados está na linguagem de Deus para a realização da sua vontade plena. E qual é a sua vontade plena? Que nós sejamos feitos como seu Filho, sem mais divisões de vontades da nossa parte, mas com a vontade harmoniosa com a de Deus, assim como o seu Filho. Quando disse, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que o Deus da paz os aperfeiçoe em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, se lembrando de nós, disse: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Que este seja o nosso desejo para nós mesmos, irmãos. Que este seja o nosso desejo para os nossos irmãos. Não somente em nossas orações, mas em todas as nossas respostas nesse plano glorioso de paz. Os que ouviram Deus, receberam de sua graça, vivem em paz e respondem crescendo no relacionamento com Deus, a fim de que os seus desejos, os desejos do seu coração, sejam conformes Jesus Cristo, sejam para Deus, e isto afete toda a maneira como oramos, como vivemos, como trabalhamos. É o que Deus nos ensina em sua palavra, na expressão dos desejos da aplicação da obra pascal. Que o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem. Outro desejo que encontramos aqui, notadamente, está aí, versículo 21, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle. E, uma vez mais, enfatizamos o causador de tudo isso. Aquele que permitiu a realização desses desejos, dessa oração, o autor enfatiza: por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus opere em nós. Claro, o autor estava incluído também no primeiro desejo, mas ele se dirige aos irmãos. Agora ele se inclui também, categoricamente. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle. Isto diz respeito tanto à certeza da realização de que Deus fará sua vontade em nós, e Ele fará mesmo, de que Ele terminará o que Ele começou, quanto à certeza de que Ele produzirá em nós uma vida que o honra, que o glorifica. Diz respeito a ter mente, vontade
ações equalizados com o Senhor Jesus, a vontade de Deus para nós. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Jesus Cristo é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus Cristo é a vontade de Deus para a sua mente, para as suas emoções, para as suas ações. Deus não desistirá do trabalho que começou, porque Ele é quem é. Ele é o Deus da paz, que estabeleceu uma aliança eterna, escreveu a história e nela nos entregou de si mesmo, seu Filho, como mediador para nos levar de volta para Ele imperdivelmente. Escute o que disse o mediador da eterna aliança, em João capítulo 10, versículos 29 e 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, meu querido, minha querida, se você está em Cristo Jesus, foi feito filho da paz, reconciliado com Deus, jamais será esquecido ou desprezado pelo Senhor. Ainda que você esteja em uma etapa da vida cheia de turbulências, ainda que as coisas pareçam nebulosas, segundo a sua ótica, e você não tenha muita clareza acerca do que Deus está fazendo, mas saiba que Ele está fazendo todo o bem para você, em você e para você. Ele não desistirá de você. Ele está empenhado a conformar você à imagem do seu Filho amado, em quem Ele tem todo prazer. Portanto, Ele quer fazer de você prazer dEle. E isto sempre deve nos estimular, nos consolar, nos animar nesse processo, mesmo quando não compreendemos as lições específicas de nossa peregrinação, mesmo quando nos deparamos com sofrimentos, dores, tristezas, a arrebatadora realidade de que Deus está realizando o que lhe agrada em nós, nos alavanca, nos põe para cima, nos faz prosseguir com paixão, com coragem, com ânimo, porque sabemos que Ele é bom, todo justo, perfeito, santo, amoroso, é o nosso Pai de paz. Com esses e outros atributos eternos, Ele vai nos guiando, vai nos conformando a todo bem, vai realizando a sua vontade. Creia nisto, meu irmão. Estes foram os desejos de um celebrante com respeito à obra do celebrado, Jesus Cristo. O tom da carta, a força da carta é Jesus Cristo. O autor, então, termina, vai partindo para a conclusão dessa carta, lembrando aos irmãos e ora por eles, para que, em primeiro lugar, que o Deus da paz os aperfeiçoe em todo bem e para que o Deus da paz opere neles o que era agradável diante dele. Que o Deus da paz também, sobre a igreja do Senhor nesse tempo, a aperfeiçoe em todo bem, para que possa fazer a vontade dele. E que o Deus da paz, para a igreja desse tempo, também opere nela o que é agradável diante dele. E o que é agradável diante dele tem a ver
com Jesus. Não tem a ver com aumento de salário seu. Não tem a ver com um carro novo na sua garagem. Não tem a ver com a promessa de cura física nesse tempo para você. Tem a ver com Jesus Cristo. Ser semelhante a Ele. Ser parecido com Ele. Porque sendo parecido com Ele, nós glorificamos mais a Deus e cumprimos o seu propósito. Percebem por que o versículo 22 diz acerca de paciência? Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele vier logo, irei vê-lo na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. E assim a epístola termina, o autor lembrando quem é a igreja e onde está a igreja. A igreja não era só composta por aqueles que estavam vivendo pontualmente aquele tempo difícil. A igreja estava espalhada, estava na Itália, estava na libertação de Timóteo, estava por todos os lugares. Tenham paciência. A igreja está unida em Cristo Jesus e se espalha por todas as partes. Que sobre a igreja o Senhor realize a sua vontade, possamos entendê-la e nessa realização, sim ou sim, o nosso coração sensibilizado pela obra do Cordeiro Pascal seja verdadeiramente celebrante nas semanas que Deus nos dá, além desse lugar, desse espaço físico. Que seja assim para a glória do nome do Senhor. Amém.